Quando passamos horas a dar scroll, do que é que estamos à procura? Nunca procuramos nada em específico. Procuramos preencher um vazio dentro de nós, talvez. Procuramos fugir da realidade. Procuramos entreter e encher o nosso cérebro com coisas que não têm qualquer importância. É engraçado como no mundo em que temos todo o conhecimento à distância de um clique, as pessoas são cada vez mais ignorantes. O efeito que o excesso de informação desprovida de qualquer conteúdo tem no nosso cérebro é destruidor. E quando abrem uma rede social pelo mero hábito, já se perguntaram porquê? Porquê é que estão a fazer aquilo? Mas como lidar com tudo isto? Espero poder ajudar-vos. Olá a todos, eu sou a Bia e estou aqui para vos falar de um tema que está bastante presente na nossa sociedade, que é o vício que temos pelo ecrã e pelas telas. Acho que primeiro é importante percebermos como é que isto nos prejudica para termos consciência de porque é que temos de nos importar com isto. Nós todos os dias passamos horas e horas na internet, principalmente nas redes sociais, que é o que eu quero falar mais aqui, porque acho que é realmente o mais importante, acho que é o que mais nos prejudica. Nós passamos horas e horas a mexer no telemóvel e não percebemos do quanto tempo nos escapa. E em termos de saúde mental, o vício pelas telas influencia muito o nosso cérebro, porque principalmente os vídeos curtos, como o TikTok, o Reels, porque eles afetam o nosso cérebro através da dopamina, que é um químico no nosso cérebro que está relacionado ao prazer, à felicidade. E quando esse químico é libertado a longo prazo e em quantidades normais, está tudo bem. O problema é que os vídeos curtos fazem com que a dopamina seja liberada em excesso e em curto prazo. Isso afeta o nosso cérebro, obviamente, porque não é algo normal, não é o que deveria acontecer. Em termos de comparação, é o mesmo efeito que o álcool e as drogas têm no nosso cérebro, por isso é que é tão viciante. Então, quando os adultos nos dizem que o telemóvel é uma droga, não é o exagero, é a ciência mesmo. O nosso cérebro não foi feito para receber a quantidade de informações que as redes sociais nos expõem. E isso afeta também, o que muita gente experiencia é a perda de foco, a perda de querer fazer as coisas. As pessoas começam a procrastinar, a ser desinteressadas, porque quando nós temos de nos focar numa tarefa, seja estudar, seja ver um vídeo, ver um filme, é algo que não nos vai estar a dar aquele prazer rápido, aquele prazer curto que os vídeos do TikTok e isso nos trazem. Então, quando a dopamina não está a ser liberada àquela velocidade e o nosso cérebro já está habituado àquilo, é óbvio que não vamos conseguir focar-nos. E muita gente experiencia isso, muita gente percebe o mal que isso faz, mas não conseguem mudar, porque não é fácil mudar uma rotina que temos há anos. Mas não é por ser difícil que é impossível. Porquê é que muitas vezes as pessoas apercebem-se desse mal que o vício do ecrã faz e não fazem nada? Isto está muito relacionado com o FOMO, o Fear of Missing Out, que traduzindo é basicamente o medo de perder alguma coisa, ou o medo de estar por fora dos memes, estar por fora dos acontecimentos na internet. Só que eu digo-vos por experiência própria que eu deixei de usar redes sociais e não sinto falta de nada, eu não sinto que perdi coisa alguma. Eu parei de usar redes sociais há cerca de 4 meses, mais ou menos, e é óbvio que não foi uma coisa do nada, foi todo um processo. Mas antes de vos falar sobre esse processo, queria falar de algumas perguntas que me fazem quando eu digo que não tenho redes sociais. E cada uma dessas perguntas me faz perceber que eu tomei uma boa decisão. A primeira delas é: porquê é que não tens redes sociais? E essa pergunta é um pouco... Para mim, eu até acho estúpido, porque ninguém pergunta porquê é que tens redes sociais. Já é uma coisa tão natural que as pessoas nem se questionam se realmente querem ter, simplesmente fazem aquilo porque toda a gente faz. As pessoas parece que já não têm vontade própria. As pessoas entram nas redes sociais sem sequer darem por isso. Já é um hábito, já é uma coisa que fazem sozinhas, sem pensar. As redes sociais são pensadas e feitas para viciar, para nos prender àquilo. Tudo o que nós vemos nas redes sociais é escolhido a dedo pelo algoritmo. Nós não vemos o que queremos, porque nós estamos sempre dependentes de um feed.
Então nós nem sequer temos controle quase das coisas que vemos. E os mesmos vídeos que nos chegam a nós chegam a milhares de outras pessoas. Então cria-se uma sociedade que consome sempre a mesma coisa. Toda a gente vê as mesmas coisas. Não existe individualismo. Não existe... nós estamos a perder o controle pela nossa vida. E isso é uma das piores coisas que podemos fazer. É depender de outra coisa, de outra pessoa para viver. A segunda pergunta que me fazem muito é: mas como é que vais acompanhar o que está a acontecer? Como é que vais acompanhar a vida dos outros? E isto está muito ligado ao que eu falei anteriormente do FOMO. Sinceramente, eu não vejo necessidade, e nunca vi, mesmo quando tinha redes sociais, não via necessidade em estar ali a acompanhar o que os outros postavam. Não é algo que agrega na minha vida. E muita gente pergunta: e os teus amigos, como é que vais saber o que é que eles estão a fazer? Sinceramente, quando eu fico muito tempo sem falar com certos amigos, eu simplesmente mando-lhes mensagem, não é? Que é uma coisa muito mais pessoal, que fortalece muito mais as relações e que acho que faz muito mais sentido do que simplesmente dar uma visualização num story. E se se eu não tenho o número de alguma pessoa, então é porque ela não é assim tão importante. A terceira pergunta é: o que é que fazes quando não tens nada para fazer? Esta pergunta também é um pouco estúpida, porque as pessoas reagem como se sempre tivesse existido a internet, como se a internet existisse desde o início da humanidade, sendo que se calhar se existe em Portugal há 30 anos é muito. Há tanta coisa que nós podemos fazer, há tanta coisa no mundo para experienciar. A vida é feita de experiências. Então parece que ao ficarmos ali agarrados às telas nós não estamos realmente a viver, nós estamos a existir. Há tantos hobbies bons para fazer. Óbvio que nós não podemos faltar às nossas obrigações, mas a vida não é só sobre as nossas obrigações ou sobre a internet. Há tanta coisa que nós podemos fazer, seja ler um livro, seja simplesmente sair para ir beber um café, lanchar com os nossos amigos, fazer desporto, tanta coisa mesmo, muito mais divertida do que simplesmente ficar a dar scroll. Até jogar um jogo online, eu acho que é melhor do que ficar nas redes sociais. É muito mais construtivo, e há coisas que nos deixam muito mais felizes. Pelo menos eu, quando parei de usar redes sociais, comecei a voltar a fazer hobbies antigos que eu tinha deixado de fazer, como ler, desenhar. Eu sinto que desde que eu parei de usar redes sociais tenho aproveitado muito mais os pequenos momentos da vida. Porque, sabem aquela frase, só se vive uma vez? Eu não podia discordar mais. Eu acho que nós vivemos todos os dias e a vida não é sobre vivê-la em grande, é sobre aproveitar o que vivemos, é sobre aproveitar as pequenas coisas. E eu, quando tinha redes sociais, muitas vezes tinha momentos que ficavam muito mal, porque aquilo afetava mesmo muito a minha saúde mental. Eu comparava muito, porque tudo o que nós vemos é o que as pessoas querem que nós vejamos, não significa que é real. Então isso deixava mesmo muito mal. Desde que eu parei, parece que a vida é muito mais leve e tudo o que eu faço, eu sinto uma felicidade enorme. Agora eu queria falar então sobre o processo. Como é que foi o meu processo de deixar de usar as redes sociais? Óbvio que não foi uma coisa repentina, foi todo um processo. Eu comecei a perceber todas aquelas coisas que eu já falei, de começar a deixar-me muito mal em termos de saúde mental, e eu decidi primeiro meter restrições de tempo, de tela. Só que era muito fácil de burlar essas restrições. Então eu comecei a perceber que a melhor opção era mesmo apagar. Mas eu primeiro apaguei só o TikTok, porque era o que eu mais usava e era o que mais me afetava. Só que eu comecei a usar o Reels do Instagram. Então eu percebi que a única opção mesmo, se eu queria livrar-me daquele fardo, era apagar. Eu desinstalei, nunca mais voltei a instalar e vivo muito bem com isso. Para finalizar, vou-vos dar algumas dicas de como é que podem reduzir o vosso tempo de tela, ou mesmo, se quiserem, apagar completamente e aos poucos. É claro que a minha abordagem foi talvez um pouco radical, mas foi o que melhor funcionou para mim. Mas eu acho que tudo é sobre equilíbrio e sobre percebermos que temos de saber equilibrar as coisas. Podemos até passar algum tempo nas redes sociais, mas também podemos saber como usá-las corretamente, de forma a serem benéficas para nós. Então, o primeiro ponto é refletirmos.
Neste vídeo eu acho que já levantei muitos pontos e muitas questões que espero que vos tenham feito refletir, mas acho que é importante fazerem esse exercício por vocês mesmos, pensarem porque é que querem diminuir o tempo de tela ou acabar com o tempo de tela, em que é que isso vos afeta. Acho que é importante refletir muito sobre essas questões. O segundo ponto é definir objetivos. O que é que vocês querem fazer com todo esse tempo que passam ao ecrã? Vocês podem substituí-lo pelo quê? Definam talvez hobbies que querem fazer ou coisas que estão a evitar de fazer há muito tempo ou que querem fazer mais, como passar tempo com a vossa família. É bom definir esses objetivos para saber porque é que estamos a fazer aquilo, para nos dar motivação. Outro ponto é usar a tecnologia a nosso favor, seja usando as restrições de tempo, de tela que há nas nossas definições do telemóvel, seja personalizar o nosso ecrã principal para só ter as aplicações realmente importantes e, por exemplo, termos de pesquisar as redes sociais quando queremos entrar. Só o facto de termos de as pesquisar, já naqueles segundos nos apercebemos porque é que estamos a entrar. Será que realmente precisamos ou é só pelo hábito? Outra coisa que podemos fazer é criar uma rotina em que o ecrã não seja uma prioridade e criar hábitos que não façam do ecrã uma prioridade. Por exemplo, muita gente, a primeira coisa que faz quando acorda é pegar no telemóvel. Isso é muito mau. Há muitas dicas que podemos usar, seja deixar o telemóvel afastado da cama ou até noutro cômodo, ou definir espaços da casa específicos para carregar o telemóvel. Assim, naquele tempo em que ele está a carregar, nós podemos dedicar a outras coisas. E também acho que é muito bom tentarmos convencer a alguém que nos seja próximo a fazer isto connosco, a fazer este detox connosco, para termos sempre alguém com quem conversar, sempre alguém com quem trocar impressões sobre como é que está a ser e ter ali um apoio também. Então, acho que é importante falarem disto também com os vossos amigos e familiares, porque eles até podem interessar-se sobre o assunto e querer fazer isto com vocês.